Toda a igreja amada com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, alegria para nós estarmos aqui. Deixa eu só ajeitar isso. Alegria, privilégio e responsabilidade. Eu queria convidar os irmãos para abrir comigo o texto que o pastor leu na abertura, Mateus capítulo 5, por gentileza. Conforme os irmãos vão abrindo, por gentileza se coloquem em pé, para que nós possamos fazer a leitura. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o texto que foi lido. Já é um texto muito conhecido, mas o Senhor tem graça para nós. Amém, irmãos? Aqui as páginas estão coladinhas. Mateus capítulo 5, nós vamos ler. E eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche os olhos, por favor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós queremos, ó Deus, juntos como igreja, agradecer ao Senhor por tamanha e gloriosa salvação. E suplicar, ó Deus, a tua graça sobre nós. Deus, como foi orado aqui, o Senhor já sondou cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada um de nós. Nós temos sede e fome de Ti, ó Deus. Então nós clamamos que pela exposição da Tua palavra, que o Senhor nos sacie. Mas também, ó Pai, que o Senhor nos confronte, ó Deus. Que o Senhor nos tire de nós mesmos, ó Pai, para que possamos entender a missão e cumprir a missão. Ó Deus, derrama o Teu santo e poderoso Espírito, aqui sopra a Tua presença, inunda os corações, ó Pai. E que possamos juntos, ó Deus, glorificar o Senhor. Exalta Jesus Cristo, Pai, na exposição das Escrituras. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Os irmãos me dão licença, eu vou tirar aqui, porque... Obrigado. Assim, irmãos. Irmãos, eu gostaria de começar, para conversarmos nessa noite, entendendo e lembrando a todos algo que está dito lá no livro de Daniel, no capítulo 2. Diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor teve uma visão.
E na visão do rei, ele viu uma grande estátua. A estátua tinha a cabeça de ouro, a estátua tinha o seu tronco, a parte dos seus braços de prata, a estátua tinha a parte do quadril de bronze, a estátua tinha os pés de ferro e tinha as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de barro e ferro. Nabucodonosor ficou muito intrigado com o seu sonho, porque ele não terminava aí. Ele percebia que vinha uma pedra, e diz a Bíblia, uma pedra cortada sem mãos humanas. Uma pedra no qual ele não viu quem lançou, mas essa pedra acertava em cheio aquela estátua. E a estátua então caía e toda aquela estrutura maravilhosa ruía. E diz a Bíblia que aquela pedra se transformava numa grande montanha, e essa montanha então estava estabelecida para sempre. Nabucodonosor não entendia o significado do seu sonho. E ninguém havia ali naquele reino que pudesse interpretá-lo, a não ser um homem chamado Daniel. E Nabucodonosor, preocupado para entender o que significava aquele sonho, pergunta para Daniel. E Daniel responde para ele da seguinte maneira: Rei, essa estátua, ela simboliza reinos. O primeiro reino, a parte de ouro, a parte de cima da estátua, representa o teu próprio reino, o reino da Babilônia. Irmãos, o reino da Babilônia teve sim a sua ascensão, o reino da Babilônia teve sim o seu apogeu, e o reino da Babilônia também teve a sua queda. Queda essa que veio por meio de um outro reino, o reino Medo-Persa. O reino Medo-Persa destrói o Império Babilônio, e também tem a sua ascensão, e também tem o seu apogeu, e também tem a sua queda. Queda essa que vem por meio de um outro império, o reino de Alexandre o Grande, o reino da Grécia. O reino da Grécia, Alexandre o Grande conquista basicamente todo o mundo conhecido da sua época. Alexandre o Grande é um grande conquistador, é um homem guerreiro, é um homem que desbarata por onde passa. Mas não diferente do primeiro e do segundo reino, ele também tem a sua ascensão, ele tem o seu apogeu e ele tem a sua queda. Queda essa que acontece para um outro reino, o mais conhecido de todos e o mais longevo de todos, o Império dos Romanos. Não diferente, irmãos, de nenhum dos outros reinos, o Império Romano tem sim o seu período de grande expansão territorial. O Império Romano, de fato, conhecido pela sua estrutura de guerra, pela sua máquina de guerra, ele avança por onde passa, alcança muitos lugares, mas não diferente dos outros reinos, tem a sua ascensão, tem o seu apogeu e tem a sua queda. Na visão de Daniel, a queda de toda aquela estrutura se dá por uma pedra. Uma pedra que é cortada sem mãos humanas e que destrói todos aqueles reinos e que estabelece um reino eterno. Aquela visão significaria dizer, então, que viria um rei, que viria o verdadeiro rei, que desbarataria com seu poder todos os demais reinos e estabeleceria um reino eterno. Mateus conta para nós quem é esse rei. Esse rei é o Senhor Jesus. No evangelho que nós lemos aqui, o evangelho de Mateus, Cristo é apresentado como esse rei. Cristo prega a mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. E diferente dos demais reis, só um minuto. E diferente dos demais reis, que mandam primeiro os seus soldados, que mandam os seus capitães, e eles vão ao campo de batalha, destroem os seus inimigos, e depois o rei chega apenas para tomar posse daquela terra, com o nosso rei é diferente. Jesus proclama o reino do qual ele mesmo é o rei. Ele é de fato, irmãos, a proclamação e o proclamador. Ele é de fato o arauto e também a mensagem anunciada. Ele anuncia para nós que é chegado um reino e ele estabelece o seu reino. O seu reino é eterno, o seu reino é imutável, o seu reino é soberano. E nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos conhecer então quem é de fato o cidadão do reino. Se o Senhor Jesus anuncia o reino, e se ele é o rei que traz o reino, quem é o cidadão do reino?
Quem é esse que habita e que está no reino com o Senhor Jesus e que recebe a missão de expandir o reino? Quem é esse que vai ser enviado para anunciar? É chegado o reino de Deus. Esse texto maravilhoso das Escrituras nos apresenta o cidadão do reino. Eu convido os irmãos, então, a lerem comigo, por gentileza, do verso 3 até o verso 10. Por gentileza. 1, 2, 3. Amém. Então, dos versos 3 ao verso 10, o que o Senhor Jesus nos apresenta aqui é o caráter desse cidadão. Irmãos, não pensem que as bem-aventuranças são um texto da Bíblia para que você possa olhar e pensar, bom, eu até que sou humilde, mas não sou tão manso assim. Não existem 8 tipos de crentes: os mansos, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores. Esse texto não está aqui para que você possa olhar e pensar o que você tem e o que você não tem. Ele não é uma indicação de 8 tipos diferentes de pessoas. Pelo contrário, aqui o Senhor Jesus nos mostra o todo do cidadão do reino. Aqui o Senhor Jesus nos mostra quem é esse que leva a bandeira do Evangelho. Quem é esse que saiu de fato e foi tirado por Deus do império das trevas e foi trazido soberanamente, graciosamente, como foi cantado aqui, para o reino do Filho do seu amor. Ao olharmos as bem-aventuranças, irmãos, nós percebemos, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus mostra que o cidadão do reino é pleno. Bem-aventurança é muito feliz, bem-aventurança é realizado, e bem-aventurança no texto não é uma característica. Bem-aventurança no texto não é um estado emocional. Ah, hoje eu sou um bem-aventurado, hoje eu estou um bem-aventurado. Não. Bem-aventurança para a gente é um estado pleno. O cidadão do reino é feliz. O cidadão do reino é pleno. E o Senhor Jesus também nos mostra aqui como se manifesta a plenitude no cidadão do reino. Quando ele diz, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, talvez seja esta, e acredito mesmo que essa é a principal bem-aventurança, e vem em primeiro lugar porque mostra para nós que o cidadão do reino é humilde de espírito. E ser humilde de espírito, irmãos, é perceber a sua total pobreza diante do Senhor, a sua total incapacidade diante do Senhor. Humildade de espírito significa para mim e para você aquela pessoa que diante da glória de Deus, que diante da graça de Deus, que diante da santidade de Deus, percebe que ela não é nada. Eu e você diante do Senhor não somos nada. Não há valor algum em nós. Não há beleza alguma em nós, não há característica que o Senhor possa ter olhado para nós e pensado, bom, porque ele teve este ou aquele comportamento, eu estarei com ele. Não há, irmãos. O cidadão do reino reconhece a sua miséria. O cidadão do reino é aquele que conhece que não é nada, que não tem nada de bom, que não pode nada apartado do Senhor. E por ser humilde de espírito, e por ser quebrantado diante do Senhor, nós temos a segunda bem-aventurança, porque, de fato, todas elas são intercaladas, ele chora. E esse choro aqui não é uma desculpa para que você, ao receber uma notícia triste, ou ver alguém, um familiar seu, um amigo, ou alguém na rua que está triste, esse versículo aqui não é para você chegar e falar, olha, a Bíblia diz, você está chorando, você está triste, a Bíblia diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O sentido do texto não é esse. O sentido do texto é o choro, resultado de perceber a pecaminosidade da pessoa. Ele vê o seu pecado e ele contrasta a sua miséria com a santidade de Deus. Ele contrasta o seu quadro incapaz com a bênção, com a magnitude que há no Senhor. E ele se envergonha, e ele chora.
Ele reconhece que é pó, ele reconhece que é pecador e ele chora diante do Senhor. Os que choram serão consolados, porque ao chorar diante do Senhor por causa dos seus próprios pecados, ele recebe a graça do Senhor. Ele vê a graça do Senhor sobre a sua vida. E, irmãos, a próxima bem-aventurança, que é bem-aventurados mansos, em algumas Bíblias pode estar escrito humilde, porque o sentido dessa expressão é o resultado de uma vida quebrantada. Como eu, que percebo a minha humildade, que percebo a minha incapacidade, que percebo a minha pequenez, posso agir com rispidez como a outra pessoa. Lloyd Jones, ao comentar essa bem-aventurança, ele diz que essa bem-aventurança aparece, por exemplo, quando eu não tenho problema em ouvir de uma outra pessoa aquilo que eu mesmo falo para Deus. Exemplificando, todos nós temos o costume de chegar diante de Deus, ou deveríamos ter, e reconhecer a nossa miséria. Nós falamos: Deus, eu sou um miserável pecador. Deus, eu não valho nada. Deus, não há nada de bom em mim. E nós conseguimos, sem nenhum constrangimento, falar essas palavras diante do Senhor. Mas como nós reagimos se uma outra pessoa falar: você é um miserável pecador? Aí você pode achar ruim. Se uma outra pessoa vira para você e fala: você não vale nada. Você não tem nada de bom. Você não presta. Como nós reagiríamos? Então, a mansidão de espírito, irmãos, é o resultado de um coração quebrantado. É o resultado de um coração que chora diante do Senhor por perceber os seus pecados, por perceber a sua miséria. E, como nós temos dito, as bem-aventuranças, elas vão intercalando. Uma vai ligando à outra. Qual é, então, e como age, então, uma pessoa humilde de espírito, que chora diante do Senhor por perceber os seus pecados, que é mansa? Ela tem sede e fome de justiça. E nós precisamos entender justiça aqui em 3 aspectos. Justiça, primeiramente, no aspecto legal. Nós fomos justificados pela fé. A justiça de Cristo foi, de fato, imputada a nós. E por isso nós temos, graciosamente, essa justiça sobre nós. Mas também há justiça no aspecto moral. Nós caminhamos em justiça. Nós fugimos da aparência do pecado. Nós detestamos de fato o pecado porque queremos andar com o Senhor. Eu busco a justiça, eu busco caminhar diante dele. Eu tenho sede, não mais pelo pecado e não mais sou atraído pelo pecado, mas porque eu vi a minha miséria, eu tenho sede do Senhor Jesus. E caminho buscando ao Senhor. Mas também há o terceiro aspecto, a justiça no sentido social. O cidadão do reino, de fato, é aquele que se aplica e busca, naquilo que depender dele, exercer justiça com o seu próximo. Ele anda de maneira justa, ele caminha de maneira justa, ele tem sede de justiça e sede, no que depender dele, de aplicar a justiça ao seu próximo. E a resposta do Senhor, a orientação do Senhor é que aquele que tem sede, aquele que tem fome de justiça, ele será farto. Irmãos, ao percebermos essas 4 primeiras bem-aventuranças que demonstram para nós o caráter do cristão, nós percebemos a atitude quebrantada dele diante do Senhor. Nós percebemos o coração dele disposto, derramado diante do Senhor, de maneira tal que você, a parte da graça do Senhor, não conseguiria ser assim. De maneira tal que você e eu, a parte da graça do Senhor no nosso coração, nos transformando, nós não seríamos capazes de perceber a nossa miséria, nós não seríamos capazes de chorar por causa dela, nós não seríamos capazes de desejar ardentemente a justiça do Senhor. Mas ele continua pintando esse quadro para nós, e ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ao olharmos essas bem-aventuranças, nós percebemos o comportamento do cristão com o seu próximo. Ele, de fato, age com misericórdia, porque ele percebe o tamanho da misericórdia do Senhor para com ele. Como eu poderia, irmãos, e como nós poderíamos, como povo do Senhor, não agirmos com misericórdia, tendo em vista a misericórdia do Senhor sobre nós?
Como nós podemos, muitas vezes, não perdoarmos alguém, tendo em vista o tamanho do perdão que recebemos? O cidadão do reino, de fato, é misericordioso porque ele percebe a misericórdia que o alcançou. Ele percebe a grandiosidade do favor imerecido que está sobre ele. E por isso ele age com misericórdia. Ele responde à misericórdia também com misericórdia. Ele responde também com limpeza no coração. O seu coração é limpo. E o sentido de ser um coração limpo aqui, irmãos, é que o coração dele não é malicioso. O coração que não é malicioso é um coração de quem entendeu o tamanho do perdão que recebeu. E por isso não age com o seu próximo de uma maneira falsa. Por isso não age com o seu semelhante de uma maneira que busca o seu próprio interesse. Ele é limpo de coração, ele é transparente, ele é singelo, ele é limpo diante das pessoas, ele não finge, ele não coloca uma máscara para se relacionar. Ele se relaciona com inteireza. Por quê? Porque é a mesma inteireza que ele apresenta diante do Senhor. Ou será que diante do Senhor nós podemos colocar máscaras para nos relacionarmos? É evidente que não. Então, o mesmo relacionamento que ele tem com o Senhor, um relacionamento limpo e transparente, é o relacionamento que ele também tem com o seu próximo. No verso 9, a Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós precisamos entender pacificador e o termo paz em dois aspectos. O primeiro aspecto é que, por causa da justiça de Cristo, nós temos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus. Estávamos alheios à vontade do Senhor, como foi cantado aqui. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas por meio da mediação de Cristo, nós que estávamos distantes fomos aproximados. Nós que outrora andávamos como ovelhas desgarrados, fomos convertidos ao pastor e bispo das nossas almas. Por isso, o nosso quadro hoje é de paz com Deus. Mas existe a paz com Deus, que é esse estado, e existe a paz de Deus, que é o que o Senhor nos dá no coração. Muitas são as dificuldades do dia. Muitas são as lutas que enfrentamos. E em todas elas, nós somos chamados e percebemos a paz do Senhor em nosso ser. As dificuldades, elas não nos frustram. A angústia da nossa alma, ela não pode nos dominar. Por quê? Porque é a paz. E aqueles que receberam a paz, também são aqueles que proclamam a paz. Também são aqueles que vivem em paz nos seus relacionamentos uns com os outros. Então, de fato, não cabe um crente brigão. De fato, não cabe um crente emburrado. De fato, não cabe um crente que onde ele chega, o tumulto acontece. Porque o crente é um pacificador. Porque recebeu a paz de Deus e porque tem a paz de Deus no seu coração. E diante desse comportamento, diante desse entendimento, nós poderíamos pensar que a resposta natural seria: bom, essa pessoa é bem-aventurada em tantos aspectos. Ela é aquela pessoa que tem um trato e busca ter um trato adequado com o seu semelhante. Ele deve ser uma pessoa rodeada de bons relacionamentos. Deve ser aquela que, onde chega, é benquista, é agradável a todos e não recebe nenhum tipo de crítica. Mas não é isso que o Senhor ensina. O Senhor ensina que o mundo, porque não conhece ao Senhor, o mundo, porque está distante do Senhor, vê esse padrão, vê esse cidadão do reino e o persegue. Ele é perseguido por causa da justiça. E Jesus chama esse de bem-aventurado. E Jesus mostra que é bem-aventurança. Jesus mostra que é alegria para nós, como cristãos, sermos perseguidos. É bem-aventurança para nós percebermos que o mundo nos odeia. É bem-aventurança para nós entendermos que estamos passando pelo mesmo que o nosso Senhor passou. É bem-aventurança para nós, irmãos, como igreja, entendermos que se nós estamos sendo benquistos pelo mundo, pode ser que haja errado com o cristianismo que estamos vivendo. Pode ser que essas características, pode ser que esse padrão todo posto aqui não seja o padrão da minha vida, ou talvez da sua vida. Talvez você possa olhar, e nós temos aqui, por exemplo, o trabalho da Mais, o Ricardo representa esse trabalho aqui na igreja, e nós conhecemos tantos países de profunda perseguição religiosa,
países que não há a possibilidade de nos reunirmos para ouvir o Evangelho como estamos aqui. Pessoas que se escondem para poder ouvir a sua fé, para poder ouvir do Evangelho e exercer a sua fé. Mas elas estão lá não tristes, não amuadas, não choramingando, elas estão felizes, porque elas percebem que estão debaixo dessa graça posta aqui. E a pergunta é, se o cidadão do reino é este apresentado nas Escrituras, como ele se comporta diante das perseguições? Qual é a resposta dele para as perseguições? Jesus enfatiza para nós no verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus mostra para nós que aqueles cristãos, aqueles que de fato são cidadãos do reino, eles serão perseguidos. Mas diante da perseguição, eles de fato, irmãos, eles não vão chorar. Eles não vão se lamentar. Eles não vão reclamar. Eles vão se regozijar. Vai haver alegria em seus corações. Vai haver gozo em seu interior. Porque eles percebem, e Jesus mostra para nós, acontece com vocês hoje o que aconteceu com os profetas no passado. Os profetas pregaram a graça de Cristo, pregaram o Evangelho, pregaram as boas novas. Sim, os profetas pregavam as boas novas. Os profetas também anunciavam o Senhor. Talvez não de uma maneira plena, como nós temos no Novo Testamento. Mas eles anunciavam que viria o Redentor, anunciavam que viria o Rei. E qual era a resposta do povo? Perseguição. Qual era a resposta do povo? Apedrejar, matar. O ser humano apartado do Senhor, porque não conhece ao Senhor, quando é confrontado com a verdade, ele quer bater, ele quer brigar, ele não aceita. Mas o cidadão do reino se alegra em meio à perseguição. O cidadão do reino percebe que quando ele está sendo perseguido, quando ele está sendo afrontado, quando ele está sendo caluniado, o nome do Senhor está sendo glorificado. O Senhor é glorificado, irmãos, quando temos plenitude nele e não quando tudo dá certo na nossa vida. Infelizmente, em muitos lugares, nós temos ouvido que a bênção do Senhor é sinônimo de uma vida perfeita. Esse não é o Evangelho. O Evangelho não promete uma vida perfeita. O Evangelho não promete uma vida de sonhos realizados. O Evangelho promete, sim, uma vida eterna com o Senhor. Lá na glória nós estaremos plenos. Lá na glória nós estaremos repletos de toda a graça, de toda a paz, de todo o amor, porque não vai haver pecado e a presença do Senhor será perene. Não vai haver pecado. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, lutas, perseguições, elas não somente fazem parte da vida do crente, como elas atestam o caráter do crente. É para que nós possamos meditar, é para que nós possamos pensar. Mas se o Senhor apresenta para nós quem é o cidadão do reino, se Ele apresenta para nós como o cidadão do reino reage em meio às dificuldades, por último lugar, o Senhor Jesus apresenta para nós o propósito do cidadão do reino. Qual é o propósito desse que foi transformado pelo Senhor? Qual é o propósito desse que recebeu a graça em sua vida? Qual é o propósito desse que vive uma vida entregue ao Senhor? O propósito do cidadão do reino está posto para nós dos versos 13 aos versos 16. Peço que os irmãos leiam, por gentileza. Glória a Deus. Então, o propósito do cidadão do reino é ser sal e luz, que é o tema do nosso congresso. O propósito, então, do Senhor transformar a sua vida, te dar um novo coração, mudar o seu ser, limpar o seu interior, te livrar das angústias, dos medos, dos complexos, é para que você salgue o mundo, é para que você ilumine a terra.
E se o Senhor de fato nos chama a ser sal e luz, irmãos, nós precisamos compreender o que é o sal. E nós precisamos entender por que o Senhor usou a luz. Ora, sal e luz, tanto neste tempo aqui, quanto também para nós hoje, são metáforas indispensáveis. Nós conhecemos todos os temperos, e existem vários temperos do mundo. Mas se você come a comida insossa, a primeira coisa que você pergunta é se ela está sem sal. Você não pergunta, está sem orégano. Essa comida está sem pimenta. Essa comida está sem noz moscada. Você fala, essa comida está sem sal. Mas o sal não no sentido de dar sabor somente, mas também no sentido de preservação. As comidas outrora, antes desses tempos modernos no qual nós vivemos, com geladeira e outros artefatos que servem para preservar a comida, como a comida era preservada? Com sal. O que impedia que, de fato, a corrupção entrasse nos alimentos? O sal. Então, quando o Senhor Jesus nos chama a ser sal da terra, Ele está mostrando que essa terra não tem sabor e, sobretudo, Ele está mostrando que essa terra, por causa do pecado, é totalmente corroída, corrompida. E que nós, como cristãos, podemos sim preservar. Não no sentido, irmãos, de que a corrupção ela vai diminuir e vai cessar. Não é isso. É no sentido de que nós, como igreja, como corpo do Senhor Jesus aqui na terra, podemos sim preservar e impedir que a corrupção avance como tem avançado. É por isso que é estranho, é por isso que é difícil de entender como um país como o nosso, cujo número de cristãos cresce ano após ano e a corrupção cresce ano após ano. O número de cristãos cresce ano após ano e tudo que é ruim parece que acompanha o crescimento dos cristãos no mundo, no Brasil. Infelizmente, isso tem acontecido porque, embora muitos professem a fé cristã, de fato não tem sido sal. Irmãos, imagina que o sal preserva. Por exemplo, quantos casamentos que estavam a ponto de serem destruídos. E naquele relacionamento de um casal, às vezes o casal nem é cristão, mas aparece na vida dele um cristão. Aparece na vida dele um homem ou uma mulher que é sal. E porque é sal, começa a conversar com o homem e mostrar princípios para ele. Começa a conversar com a mulher, com a esposa, e mostrar princípios para ela. E aquele relacionamento que estava a ponto de ser destruído é preservado. É preservado porque o cristão é chamado a isso, irmãos. Nós somos preservados para mostrar para o mundo que a cultura do mundo não é correta. Nós somos chamados como cristãos para mostrar que, de fato, há uma contracultura. Lá no nosso trabalho, lá na faculdade, nos nossos relacionamentos, o nosso bom comportamento, muitas vezes, constrange o incrédulo. Ou será que você não tem um amigo que fala palavrão, mas que na sua frente ele não fala, por respeito a você? Ou será que no seu ambiente de trabalho, principalmente os homens, existe aquele grupo de WhatsApp só de imoralidade, eles falam, não, nem bota fulano, que o fulano é crente. E o seu bom testemunho, o seu agir como sal, inibe a corrupção do coração. Os que não são cristãos ficam inibidos diante do comportamento do sal. Você está salgando o seu trabalho. E o Senhor muitas vezes usa isso, esse comportamento diferente, para dar para ele uma brecha, para dar para ele uma oportunidade, para que a gente possa apresentar o Evangelho. Nós somos, de fato, chamados a ser sal. Você e eu, todos que aqui somos, como cidadãos do reino, somos chamados a ser sal. Mas o nosso chamado não é só para ser sal, é para ser sal e luz. E o Senhor Jesus diz o seguinte, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Em primeiro lugar, não existe um cristão que, como alguns dizem, é o 007 dos céus, serviço secreto de Deus. Ninguém sabe que ele é crente. Não existe. Porque não existe, irmãos, e de fato, uma cidade edificada sobre o monte, ela aparece. Não dá para você ser crente e ninguém saber que você é crente. Não dá para você pensar, não, eu não falo de Jesus no meu trabalho, porque lá não é ambiente. Todo ambiente é ambiente para você brilhar. Todo ambiente é ambiente para você mostrar a luz de Deus.
o seu bom comportamento, o seu bom testemunho, mas não só nas suas atitudes, porque ainda que você tenha um comportamento que ilumina, só o seu comportamento não mostra para o pecador o plano de salvação. Quando o Senhor Jesus está dizendo que nós somos luz com a vida que vivemos e com o testemunho dos nossos lábios, sim. Você precisa abrir os seus lábios onde você trabalha, onde você estuda, onde você anda e falar de Jesus. Fale de Jesus em tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Não há um ambiente correto, irmãos. Todo ambiente é correto. Sabe por que todo ambiente é correto? Porque o Senhor Jesus diz o seguinte no verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus pede e ordena que nós devemos brilhar a nossa luz, porque de fato o mundo está sem luz. O mundo está em trevas. O mundo não conhece o Senhor. O mundo não sabe das verdades do Evangelho. O mundo aguarda, e os irmãos sabem disso, esse tempo que nós estamos vivendo. Quantos blocos estão aí, as pessoas atrás de um trio? Elas pulam, elas vão pular. Começaram a pular muitas, desde quarta-feira, vão pular até quarta-feira ou até domingo que vem. Elas não têm a luz do Evangelho, elas não conhecem o caminho da salvação. E elas vão continuar nesse caminho de morte, de trevas, até que o Senhor, por meio da sua instrumentalidade, por meio da minha instrumentalidade, brilhe a luz. Até que a luz do Senhor brilhe sobre elas, o que vai acontecer é isso, é trevas. O Senhor Jesus é claro em mostrar para nós, irmãos, que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. E eu acho maravilhoso esse detalhe, brilhe a vossa luz diante dos homens, para não dar desculpa, para você que fala bem assim, eu sou crente, mas ninguém precisa saber. Não, Deus sabe. Deus sabe que eu estou sendo fiel. E aí você muitas vezes se blinda com essa resposta, não, Deus sabe, e ninguém no seu trabalho sabe. Deus sabe e sua família não sabe. Deus sabe, seus amigos mais íntimos sabem, não sabem. Nós somos de fato a brilhar diante dos homens, irmãos. Para a nossa própria glória? Não. O Senhor Jesus mesmo diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É o seu testemunho, é o meu testemunho que brilha. Nós sabemos que de fato Jesus é a luz do mundo. Eu não imagino que eu ou que você tenha luz própria, mas que você tenha a luz de Deus na sua vida que brilha para aqueles que estão em trevas. E qual é a resposta? São que essas pessoas que estão em trevas olham para você, para o testemunho dos seus lábios, para o seu bom comportamento, e elas são levadas não a você mesmo, elas são levadas ao Pai que está no céu. Elas não olham e falam, nossa, que caráter maravilhoso, que comportamento exemplar, como essa pessoa é incrível. Por isso que não é só o testemunho, tem que ter a fala também. Porque quando você prega o Evangelho, você tira a luz de você e aponta, toda a glória é Ele. Toda a glória é dele. Lembra do quê? Lá da primeira bem-aventurança. Pobre de espírito. Não tem nada nele. Então, se alguém elogia e fala, poxa, fulano, todo mundo aqui fala palavrão, todo mundo aqui é uma vida imoral e você é certinho. Aí você não fala, realmente, eu sou muito certinho, obrigado. Você fala, não, é a glória do Senhor. É o Senhor que me ensina a ser assim. É o Senhor que me faz ser assim. Fulano, todo mundo fala mal de você e você não revida. A pessoa, sabe, às vezes é dura com você e na primeira oportunidade que você tem de revidar, você não revida e você ainda ajuda o fulano. Mas você é bom demais, por que você é assim? Porque o Senhor mudou minha vida. Porque eu também, se o Senhor Jesus fosse retribuir o tanto de coisa errada que eu faço, eu tinha que estar lá no inferno. Então eu não posso agir diferente. Perceba que a sua luz brilha com o seu comportamento e com o testemunho dos seus lábios também. As pessoas não sabem de ouvir falar o plano de salvação. Elas não sabem. Se você pergunta para uma pessoa na rua, no carnaval, e nesses dias nós vamos evangelizar, eu tenho certeza que eu vou falar com pessoas no meio lá, brincando e pulando no carnaval, eu vou falar com elas, e eu vou perguntar, você crê em Deus? Ela vai falar, creio. Você crê em Jesus? Ela vai dizer, creio em Jesus. Jesus é tudo para mim.
Quem já falou com o incrédulo e perguntou se ele cria em Jesus, e ele fala, Jesus é lindo, Jesus é tudo. Com quem já aconteceu isso? Você fala com a pessoa, ela diz que crê em Jesus e que Jesus é maravilhoso. Por que ela diz isso? Porque ela não conhece Jesus. Porque você talvez não pregou para ela quem é Jesus. Porque você talvez não mostrou para ela que há um Deus santo. E que ela, essa pessoa, é uma pecadora. E que Jesus não morreu para proporcionar a salvação para todo mundo, mas que Jesus de fato tomou o pecado das pessoas no corpo dele, e que na cruz a ira de Deus foi derramada sobre Jesus para que não fosse derramada sobre ela. As pessoas não vão saber isso se eu e você não falarmos para ela. Elas não vão olhar o seu bom comportamento e entender o plano inteiro. Você precisa falar. Abre a Bíblia com ela e prega. Abre a Bíblia com ela e prega, para que ela veja a sua boa obra e glorifique o Pai que está no céu. Irmãos, de fato, ao olharmos para o cidadão do reino, nós vemos o cidadão do reino como aquele que é de fato um crente maduro, fiel ao Senhor, humilde de espírito, que chora diante do Senhor, que é sedento de justiça, que é misericordioso, que tem o seu coração purificado e que de fato é perseguido por isso. Ao olharmos para o cidadão do reino, nós vemos um homem ou uma mulher que diante das mais terríveis dificuldades e perseguições, ele se alegra no Senhor. Ao olharmos para o cidadão do reino, nós vemos de fato alguém que vive com o propósito de salgar o mundo e de iluminar o mundo com a graça do Evangelho. Pergunta para nós se somos de fato cidadãos do reino de Deus. A pergunta para nós é se temos agido como o Senhor Jesus ensinou a agir. A pergunta para nós é qual tem sido a nossa reação diante da dificuldade. E a pergunta final é, você tem sido sal e luz? Está salgando o mundo, irmão? Está sendo a luz do mundo, irmão? Está caminhando? Será mesmo que alguém que apresenta e que caminha dessa forma que o Senhor Jesus ensinou nas bem-aventuranças, será que essa pessoa não vai salgar o mundo? Nós devemos olhar e nos humilharmos diante do Senhor. E se nós pensarmos que, poxa, o critério do Senhor Jesus é muito difícil. Eu, de fato, nunca vou ser esse todo que está posto aqui. Ninguém perfeitamente vai ser. Por isso nós somos chamados a olhar para Ele. Ele foi tudo isso aqui. Ele foi ser perfeito. Ele agiu de maneira perfeita. Ele anunciou o reino e chama pessoas em todos os lugares para que olhem para Ele, para que creiam nele e para que vivam para a glória dEle. Diante de nós, o Senhor Jesus é posto e Ele está, eu tenho certeza disso, assim como no texto das Escrituras, diante de nós hoje, dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E chamando os cidadãos do reino para, de fato, serem sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor, então, nos dê graça. E que o Senhor nos proporcione a bênção de vivermos exclusivamente para a glória dEle. Amém, irmãos? Convido os irmãos, então, a ficarem de pé, por favor.